Uma vez, a gente foi num retiro da igreja, né? Um retiro grande, assim, ia bastante jovens. E era num lugar longe, sabe? Uma chácara assim, meio isolada, assim. Então não tinha como você sair da chácara e ir no mercado, por exemplo. Não tinha como. E daí, beleza, chegamos lá, aquela alegria, aquela, nossa, se divertindo e tal. Foi acho que uns 2, 3 ônibus, foi gente de carro, então tinha uma galera. Eu vou chutar baixo, assim, acho que tinha uns 150 jovens, assim. E daí na parede tinha o cardápio, como seriam as alimentações, os horários, a forma que seria distribuído os alimentos. E ok, a gente está conhecendo ali os alojamentos, se instalando nas camas e tal. Eu fui lá no refeitório, ali na porta, para ler os horários que seriam os alimentos, até pra gente se programar para acordar, essas coisas. Quem participa de retiro de jovens ou retiro de igreja, ou enfim, sabe que tudo funciona com horário para ter ordem e decência. Ok, na parede estava escrito assim: 7h30 da manhã, café da manhã. Beleza. Meio-dia, almoço. Ótimo. Né? 7 horas, janta. Aí, 10 horas da noite, uma ceia. Falei, cadê o café da tarde? Vou tomar café da manhã, um cafezinho. E vou tomar outro café só no outro dia. Por Deus, gente, aquilo ali acabou pra mim. O retiro mal começou. Eu coloquei o pé. Tipo, fazia meia hora que tinha chegado no local. Acabou. Tá, e por que acabou? Porque não podia comer nada no quarto. Tipo, vou levar salgadinhos pra nós comer de noite, vou levar bolacha, vou levar um chocolate. Não podia, tá? Guarda essa informação. Beleza. Eu conheço o meu organismo. Do meio-dia até 7 horas da noite, eu ia ficar com fome e ia ficar com vontade de tomar um café. De café. Aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito numa coisa dessa. Pasmem. No primeiro dia, tomamos café da manhã, almoçamos. Quando foi mais ou menos às 3 horas da tarde, eles fizeram uma cantina separada para quem queria um misto quente ou comer alguma coisa, tomar um refri, tinha que comprar. Detalhe, ninguém falou levem cartão, levem dinheiro. Não, a informação é, você vai no meio do mato, você vai num retiro de jovens e você tá pagando R$ 250, R$ 300 na época pra você dormir e se alimentar. Ninguém avisou. Na época não tinha Pix, não era esse negócio de Pix. Pai, mandaria um Pix pra mim porque eu tô aqui no retiro, quero comer um negócio com fome. Não tinha. Eu tenho uma pessoa, uma amiga minha, não vou falar aqui o nome dela, mas ela, se eu falasse aqui, ela ia deixar, que ela foi chorar no quarto de fome. Porque ela não levou dinheiro. E não é porque não tinha dinheiro, porque não levou dinheiro, cartão, isso não levou. E nós tínhamos que comprar, não quisesse comer. Um adendo, tinha um caderninho lá que você podia anotar e pagar depois se você chegasse na sua cidade, tá? Você ia pro retiro que você pagou, tá? Caro. Aí você voltava devendo ainda. Devendo pro povo da cantina. Tinha como anotar. Vou anotar seu nome. Isso foi estratégia deles pra conseguir dinheiro. Eu sei que foi, mas poderia ter avisado. Poderia ter avisado. Todo mundo ia em sã consciência de que não tem café da tarde, se vocês quiserem comer, a gente vai estar vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo aquilo. Tem correria, tem atividades de desafios, equipe contra equipe, você tá cansado, suado. Cara, teu estômago fala, oi, e aí? Tomar um café pra me ter força. Um monte de coisa pra fazer depois da janta. A gente ficava com fome. Jovens, nós estamos lidando com jovens e adolescentes. Vamos pra ceia. O que era a ceia? Uma fila enorme, única. Uma mulher com uma bacia assim, segurando. E ela dava 2 bolachas pra você e um copo de chá. Aí o próximo da fila, 2 bolachas e um copo de chá. Podia repetir. Desde que todo mundo tivesse participado e você entrava na fila de novo. Cara, aquilo pra mim foi um absurdo. Um absurdo. Porque assim como tem gente que come pouco, que passou com um vento o dia inteiro, tem gente que não. Eu sou uma pessoa que não come pouco, gente. Meu corpo não mantém em pé com 2 bolachas. Você pagou pra ir. Não foi barato. Você não foi informado que não teria. Você foi dito que não era pra levar nada pra comer no quarto. Mas é claro que no quarto da nata, dos escolhidos, a gente sabe que toda igreja tem, panelinha dos escolhidos, dos privilegiados, eles levaram, né?
salgadinho, levaram bolacha e tal, e eles tinham lá no quarto deles, né? Os outros é que não foram comunicados e que se dane. Pensa que é só eu que reclamei desse retiro, dessa opção, dessa situação do alimento? Só eu não. Tá? Muita gente tá vendo esses stories aqui, participou do mesmo retiro e tem a mesma opinião, assim como muita gente tá vendo esses stories e não tem a opinião igual, porque, né, enfim, cada um tem sua opinião. Então era 2 bolachas e um chá. E daí só no outro dia, 7 horas da manhã. Depois eles venderam com o intuito de arrecadar dinheiro para o caixa e ninguém levou dinheiro. E foi na má fé, porque não foi avisado. Ninguém assim, a ralé, nós, né? Porque a Natinha tinha ali, tava comendo ali, bonitinho, fazendo um misto quente, sabe? Os escolhidinhos estavam ali, comprando as coisas, comprando um refrigerante. Qualquer evento que for, você tem que oferecer alimentos numa quantidade suficiente para todo mundo. Não se restringe alimento. Não se restringe alimento para ninguém. Principalmente ali, no que eu falei, no horário da ceia. Assim como tinha gente que se sustenta com 2 bolachas, tem gente que não se sustenta com 2 bolachas. Não se sustenta. E assim como eu penso em mim, eu tenho que pensar nos demais, tá? Nos demais. Tinha gente ali que tava querendo mais, queria aquela bacia inteira de bolacha, tá? E aquilo tava dando raiva em pessoas que estavam ficando com fome. Você já viu alguém com fome? Fica com raiva. Aquela coisa horrorosa, sabe? Que nem eu falei, essa minha amiga ali chorava no quarto lá, porque, tipo, ela falava, tô com fome, eu quero comer, mas eu não preciso ficar anotando meu nome no caderno, porque não falou, sabe? Ridículo, foi feio, assim. Feio. A ponto de muitas pessoas, na hora do café da manhã, esconder coisas, porque daí não podia levar pro quarto, mas a gente dava um jeito de esconder pedaço de bolo, porque era bolo ou pão. E um pedaço de pão, meio pão, assim, pra você comer de tarde. Tinha pessoas que faziam isso. E isso é feio. Não na situação de comer depois, na situação de não precisava ter feito isso. Não precisava um retiro onde você tem que esconder comida pra você não passar fome. Daí, o que a gente fazia? Graças a Deus, que eu sempre fui boa de papo e conversa e de amizade, eu fiz amizade com uma mulher que trabalhava na cozinha. Então eu ia lá escondido, mais ou menos umas 4 horas da tarde, e ela me dava, por Deus, gente, por Deus. Pra você ver como a coisa era ridícula. Escondida, ela me dava uma xícara assim, escondida assim. Eu tomava no cantinho uma xícara de café e voltava para as atividades. E era assim, absurdamente escondido. Algo assim, como se você estivesse cometendo um crime. Você ia lá escondidinho, ela te dava uma xícara de café ali pela cozinha, desbaratinada. Você tomava assim, ó. Aí saía e eu corria lá e avisava, quase que eu falei o nome dela. Ela deve estar vendo a história, vai dar risada. Corria, corre lá, toma uma xícara de café, ela ia lá, escondia, tomava, ficava aquela coisa assim de língua de sinais entre nós, assim. Como se fosse algo assim feio de fazer. Porque se descobrissem que a gente estava fazendo isso, não ia ser algo assim de punição, algo tal, porque não era algo proibido. Mas assim, sabe quando uma pessoa te coloca num lugar de tipo, que feio, ela tá brigando por causa de café. Sabe quando a pessoa menospreza? Eu acho que é pior do que você descumprir uma regra. Tipo, ela desmonta você, ela fala... Por causa de um café. E era bem esse ar mesmo que essa turma ali da Nata que eu falo tem até hoje, né? Tipo... Sabe? Eles se olham. Ai, vai ter gente que vai falar que mesmo... Nossa, mas você vai no retiro pra alimentar a alma ou pra alimentar o corpo? Se for pra comer, você vai no restaurante. Meu amor, sobre a parte espiritual, eu não tenho o que reclamar desse retiro. Foi um ministrante lá, que eu conheço ele é muito 10, a esposa dele, eles são maravilhosos até hoje, homem de Deus. Assim. Além de entregar o que Deus tem, ele é um cara muito do bem, muito humilde, sabe? Ele não era da nossa igreja, ele é de outra cidade. Nessa parte eu não tenho que reclamar. Mas, cara, pra você alimentar a alma, você tem que estar com o corpo alimentado, querido. Sem o alimento físico, não alimenta a alma. Cara, sem comer, a gente sabe que não dá nem pra estudar na escola. Ainda mais num retiro onde você tem um monte de atividade durante o dia. Conclusão, né? Eu sempre fui contra preços injustos, valores injustos cobrados dentro da igreja em questão de alimentos. Sempre. Principalmente no retiro, que já tinha sido pago antes, né?
Mas cantina, por exemplo, tal, tem que ser algo acessível a todos, principalmente quem é envolvido com a igreja. O alimento, ele é algo que ele une pessoas. Já reparou que o alimento traz todo mundo numa mesa ao redor, as pessoas se confraternizam em volta de um alimento. O alimento, ele tem que ser algo mesmo acolhedor, algo que te chama, te atrai, te envolve, te inclui. Porque o alimento, ele tem que chamar a pessoa e não te colocar num lugar de... por você não poder comprar um misto quente, por exemplo. O preço também estava bem forte. Ou uma coxinha lá na cantina da tua igreja. O alimento não pode fazer... o alimento tem que fazer... vem, sente-se conosco, compartilhe conosco, abençoe-nos justamente. Muito menos usar o alimento para te constranger, porque você come mais do que os outros e o outro come que nem um passarinho. Mas também, se for alimentar fulano, daí haja comida. Não vou nem entrar nesse assunto contigo. Então não faz o evento, não faça a cantina, não faça. Não faça. A gente tem que ser justo nessa questão de alimento. O alimento tem que te trazer. E essa foi a história do café do retiro.